Seguradora oferece 150 mil reais de recompensa para quem der pistas da quadrilha que roubou quase 720 quilos de ouro em aeroporto de São Paulo. Hacker diz que ex-deputada federal Manuela Dávila intermediou contato com o site The Intercept Brasil para entrega de mensagens de autoridades. Você vai ver também o susto num safari da África do Sul com a fúria de um elefante. Na Índia, é um bando de patos que surpreende. Tem os rappers Drake e Chris Brown juntos num clipe e, pelo jeito, a dupla fez as pazes. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A quadrilha que roubou uma carga de ouro avaliada em mais de 100 milhões de reais ainda não foi localizada. O crime foi no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E nessa sexta-feira, a seguradora responsável ofereceu 150 mil reais de recompensa para quem der pistas que levem até a apreensão do ouro e identificação da quadrilha. Cerca de 10 pessoas passaram a madrugada desta quinta prestando depoimento. Entre elas, funcionários do aeroporto e da transportadora de valores e mulheres mantidas reféns. O casal, dono do galpão onde os carros usados no crime foram abandonados, também foi ouvido. 719 quilos de ouro, avaliados em 120 milhões de reais, foram levados. Segundo a polícia, o grupo é formado por pelo menos 15 homens. O bando já teria experiência em grandes assaltos. Dessa vez, a quadrilha fez um funcionário e a família reféns para conseguir informações privilegiadas. A esposa do funcionário, que ficou com um bandido num local próximo à cidade de Itacoaxetuba, possivelmente também na cidade. Outra parte da família, a sogra dele e a cunhada, com as crianças, ficaram de refém com ele na residência dele, com 2 criminosos. E outros 6 criminosos foram com ele para o aeroporto de Guarulhos para efetivar o roubo em si. Depois de ter acesso sobre a rotina no terminal de cargas, os bandidos usaram caminhonetes clonadas, caracterizadas como as da Polícia Federal. A ação durou pouco mais de 2 minutos. Um funcionário teria sido rendido e levou o bando até o local onde estava o ouro. Lá, outros funcionários foram rendidos também. A carga foi levada na caçamba de uma caminhonete. Os veículos foram abandonados no terreno de um galpão na zona leste da capital paulista. No local, o material do roubo teria sido transferido para outra caminhonete. Uma ambulância também foi usada na fuga. O governador de São Paulo disse que a empresa de transportes foi imprudente. A polícia de São Paulo não foi sequer avisada que estava havendo um transporte neste valor no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E, fruto desta imprudência, evidentemente, que uma quadrilha organizada, preparada e bem informada agiu e conseguiu obter o resultado deste roubo. Esse foi o terceiro ataque a terminais de carga nos últimos anos no estado. Em 2015, uma carga milionária de celulares e tablets foi roubada no mesmo setor do aeroporto de Cumbica. No ano passado, 5 milhões de dólares em espécie foram levados do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Em relação ao valor, o roubo do ouro fica atrás apenas do assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005, quando 169 milhões de reais foram roubados. Uma mansão onde funcionava um laboratório para refino de drogas foi descoberta em Lagoa Santa, Minas Gerais. Os policiais se impressionam com a casa de 3 andares, já em fase final de construção. Casa padrão alto luxo, tem uma boate, construir uma área de dormir, mais um cômodo aqui, visão. De acordo com a polícia, o dono é Wilson da Silva Sá, de 39 anos, detido em flagrante. 3 quilos de cocaína, além de produtos químicos, equipamentos para refino, balança e prensa foram apreendidos. A jovem atacada pelo ex-companheiro com ácido sulfúrico no Recife morreu após 22 dias internada na UTI. Maiara Stephanie da Silva, de 19 anos, teve rosto e 30% do corpo queimado. William César dos Santos Júnior e um amigo dele, que teria ajudado a segurar a vítima, estão presos. De acordo com a polícia, Maiara já havia registrado 3 boletins de ocorrência contra o ex-companheiro.
O motorista suspeito de atropelar e matar uma idosa nesta sexta-feira nos Jardins, em São Paulo, é o mesmo que matou um motociclista com um Mustang em 2014. A polícia tenta localizar o homem de 34 anos. Aldenilce Bernardina dos Santos, diarista de 65 anos, seguia para o trabalho por volta das 6 da manhã. Ela foi atropelada quando atravessava a faixa de pedestre nesse cruzamento. Segundo o filho de Aldenilce, o motorista fugiu. Eu só espero justiça, que a pessoa... o mínimo que eu acredito que a pessoa poderia ter feito era ter parado e prestado socorro. O carro que atingiu a diarista foi encontrado nesta casa, na mesma região onde aconteceu o atropelamento. De acordo com a polícia, o Porsche pertence a Fábio Alonso de Carvalho, de 34 anos. O veículo estava com a lateral amassada, sem o farol e o retrovisor. Em 2014, Fábio foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, justamente por atropelar e matar Haroldo Pereira de Oliveira. Ele não prestou socorro e abandonou também o carro a 4 quadras do local do acidente. E agora, será que vai ser diferente? A gente espera, né? No Rio de Janeiro, uma médica foi assassinada com um tiro na cabeça. A polícia investiga se ela reagiu a uma tentativa de assalto. Passava das 10 horas da noite de ontem quando a médica Maura Selvagem Soares, de 61 anos, chega de carro e abre o portão da garagem do prédio onde morava na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Quando o carro se movimenta para entrar no prédio, um homem aparece e anuncia o assalto. Em seguida, o carro avança e o criminoso atira. Ele entra em um outro veículo e vai embora sem levar nada. Maura foi baleada na cabeça, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O crime aconteceu a poucos metros de uma delegacia. A Polícia Civil busca por outras imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. Hoje, familiares estiveram no local, mas abalados não quiseram falar com a imprensa. O veículo foi levado para ser periciado. Tinha um carro estacionado um pouco antes, mas de repente ele estava estacionado esperando qualquer pessoa. Morro de medo, meu filho mora aqui do lado, entendeu? Eu acho que não estaria esperando ela, não tem por que ela ser assassinada, sendo a pessoa que era ela. Então, eu acho que foi a oportunidade mesmo. Um dos suspeitos de hackear o celular de autoridades disse que conseguiu o contato do jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, com a ex-deputada Manuela Dávila, do PCdoB. O suspeito falou ainda que não editou as imagens. A Justiça prorrogou por mais 5 dias as prisões e também o conteúdo do depoimento, que foi divulgado nesta sexta-feira. A ex-deputada Manuela Dávila divulgou nota afirmando que em maio teve o celular invadido e uma pessoa sem se identificar afirmou que iria divulgar material para o bem do Brasil sem insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. Por isso, repassou o contato do jornalista investigativo Glenn Greenwald. Nesta sexta, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro repetiu que está tranquilo com a tentativa de invasão aos dispositivos dele. Para mim é um crime, até que fosse o seu ou do senhor aqui, qualquer um, é um crime. Tá? Eu sempre tomei cuidado pela minha formação militar, de informações confidenciais ou estratégicas, não falar por telefone. Até te afasta o telefone, com o mesmo desligado para quando for conversar esses assuntos. Então eu não estou preocupado. Outro alvo dos ataques é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O celular dele foi alvo de uma tentativa de invasão em abril e ele foi comunicado pelo próprio aplicativo Telegram. Outros ministros do STF também teriam sido vítimas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, que também teve o aparelho invadido, afirmou que Sérgio Moro disse a ele que as mensagens seriam apagadas. Fato que vem gerando críticas, já que se trata de uma investigação sigilosa e a decisão sobre o conteúdo cabe à Justiça. O PT acionou o STF e a Procuradoria-Geral da República. No Twitter, o ministro Sérgio Moro se defendeu. Afirmou que as centenas de vítimas do hackeamento ilegal têm o direito de saber. Ele negou que tem acesso à lista com todos os alvos e disse que só está comunicando algumas pessoas. A Polícia Federal divulgou uma nota em que esclarece que o conteúdo de quaisquer mensagens que venham a ser localizadas no material apreendido será preservado, pois faz parte de diálogos privados obtidos por meio ilegal, e que caberá à Justiça, em momento oportuno, definir o destino do material, sendo a decisão
destruição uma das opções. O ministro ainda se envolveu numa outra polêmica, a assinatura de um decreto que permite a deportação de estrangeiros considerados perigosos ou que tenham praticado ato contrário à Constituição Federal. Pelo Twitter, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que mora no Brasil e é dono do site The Intercept, chamou de terrorismo o decreto publicado. Apoiadores de Moro fizeram um ato em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde estão os suspeitos de fazer os ataques aos celulares de autoridades. Entre eles, o casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira. Se apurou nos depoimentos de todos, restou amplamente comprovado que meus clientes nada devem, nenhum dos dois, nem o Gustavo e nem a esposa dele. O pedido para que Eduardo Bolsonaro seja aceito como embaixador já foi feito ao governo dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O agreement é uma consulta que se faz ao país onde o embaixador será nomeado. Se aprovada, a indicação de Eduardo ainda será submetida ao Senado brasileiro e a uma sabatina. Um relatório divulgado pela ONU aponta que mais de 100 pessoas morreram nos últimos 10 dias na Síria em bombardeios aéreos comandados pela coalizão russa, aliada ao regime do ditador Bashar al-Assad. Essa imagem feita por equipes de resgate, que viralizou em redes sociais, mostra uma garotinha de 5 anos com o corpo soterrado, mas com os braços esticados, segurando a irmã de 7 meses pela roupa. A pequena Rihan morreu logo depois desse registro. A bebê sobreviveu. 69 corpos foram recuperados nesta sexta-feira, um dia depois do naufrágio de um barco lotado de imigrantes a cerca de 120 quilômetros da costa da Líbia. Cerca de 400 pessoas estavam a bordo da embarcação de madeira que virou no mar Mediterrâneo. 145 migrantes foram resgatados com vida. Eles são, na maioria, da Eritreia. 2 pessoas morreram e pelo menos 14 ficaram feridas no desabamento de um camarote numa balada em Gwangju, que fica na Coreia do Sul, agora há pouco. As vítimas são, na maioria, atletas de várias nacionalidades que estão lá no país para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Os mortos já foram confirmados, eram atletas sul-coreanos e entre os feridos já se sabe que são 2 neozelandeses e 2 americanas, todos praticantes do polo aquático. O grupo estava no local celebrando a vitória da equipe feminina americana da modalidade. As informações iniciais não falam de brasileiros entre os feridos, mas eles estavam ali, teriam ajudado no socorro das vítimas. A gente volta a qualquer momento com mais informações sobre esse acidente. Em Hong Kong, centenas de pessoas voltaram a protestar contra o governo. Dessa vez, o ato aconteceu no aeroporto internacional da região semi-autônoma. Os tradicionais cartazes com nomes de quem desembarca foram substituídos por mensagens de alerta sobre a violência policial. Placas de advertência foram adaptadas. No lugar de "Cuidado com o vão", o texto dizia "Cuidado com os bandidos". As telas exibiam ainda cenas da tropa de choque em confronto com manifestantes durante a marcha do último domingo. E no anúncio do painel, a frase era "Voo de Hong Kong para a liberdade, última chamada". Além de exigir o fim absoluto do projeto de lei que prevê a extradição de suspeitos de crimes para a China continental, a população reivindica a abertura de inquérito independente sobre o abuso de poder da polícia, a libertação de ativistas presos em manifestações e a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam. A onda de protestos na ilha de Hong Kong já dura 7 semanas. Em Kerala, na Índia, uma cena inusitada, gente. Olha aí, um bando de patos invadiu a cidade de Paramaran e bloqueou ali completamente o tráfego. Olha aí. Testemunhas dizem que um fazendeiro estava ali levando os animais para um campo de arroz quando eles decidiram seguir um caminho diferente. E o resultado foi esse aí, ó, essa confusão total. E um susto num safari da África do Sul. Isso de o tamanho de um animal em fúria, olha aí. O grupo de turistas é surpreendido por um elefante. Olha só, o animal corre em direção ao jipe. O guia dirige em marcha ré e pede para que todos mantenham a calma. Mas o gigante nervosão consegue bater 3 vezes com a tromba no veículo. As
As imagens foram registradas no Parque Nacional Kruger, que é uma das reservas mais visitadas da África do Sul e abriga mais de 11 mil elefantes. A administração do parque divulgou o vídeo, mas não se manifestou sobre o caso. Uma sul-coreana de 6 anos acaba de comprar uma mansão de 5 andares, aí, avaliada em 8 milhões de dólares na capital Seul, gente. A pequena prodígio é Boran, uma estrela do YouTube que tem mais de 40 milhões de seguidores. Olha a pequena aí, ela ficou conhecida no mundo inteiro com a divulgação de vídeos onde imita super-heróis, testa brinquedos, se diverte com os parentes, com os amiguinhos também. Para se ter uma ideia aí desse sucesso, o canal da Boran rende um faturamento mensal de 3 milhões de dólares. Tá bom ou quer mais? Dois dos maiores nomes do rap americano fizeram as pazes de vez. Drake e Chris Brown lacraram no clipe mega produzido de No Guidance. Eles brigaram na vida real em 2012 e desde então trocavam farpas de vez em quando. O clipe, com formato de curta-metragem, tem toda uma historinha que acaba no encontro dos dois por uma batalha de dança. A canção já está entre as top 10 da Billboard e tocando muito no mundo todo. Pablo Vittar e Charli XCX acabam de divulgar uma super parceria também com direito a clipe. A música é Flash Pose, do álbum 111. A canção foi gravada em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é a segunda parceria já entre as duas. O cantor Supla e a pianista americana Victoria Wells usaram o centro da cidade de São Paulo como pano de fundo para o clipe de Hard Times. A novidade é mais uma parte do projeto Electropunk S&V. Com essa, o Supla já lançou 3 canções esse ano que devem integrar aí o próximo álbum dele. Olha, a Polícia Civil concluiu a investigação do caso de agressão no Grenal do último sábado, agora disputado no Beira-Rio. 3 torcedores do Internacional foram indiciados. A confusão começou quando uma torcedora do Grêmio exibiu uma camisa da equipe aos colorados. Uma mulher foi para cima da gremista e tentou tomar a camisa dela, ignorando a presença da criança. A sócia do Inter acabou indiciada por prática de violência e por injúria. Agora, se condenada, a pena é de 1 a 2 anos de reclusão, que pode ser revertida para a prestação de serviços comunitários. Um conselheiro do Colorado também foi indiciado por incitar a violência. E um terceiro envolvido vai responder por injúria. A polícia não divulgou os nomes deles. O inquérito foi enviado ao Ministério Público e os indiciados podem ter que cumprir medidas administrativas, como a proibição da entrada em estádios de futebol. Esperamos, né, que esse fato ele sirva de exemplo de como não se portar num jogo dessa magnitude, num evento dessa magnitude, e que nós possamos evoluir, né, no sentido de pacificação dos estádios. Timão fez esse post aqui, lembrando o aniversário do título da Pequena Taça do Mundo, garantido em 1953 sobre o Barcelona. E escreveu o seguinte na legenda: apesar da conquista, o estagiário sabe que o Coringão é bicampeão mundial. A mensagem é uma evidente referência aí ao Verdão, que tenta aquele reconhecimento da Copa Rio de 51 como mundial. Filipe Luís foi apresentado pelo Flamengo. Aos 33 anos, o lateral volta a jogar aqui no país depois de 15 anos na Europa. O que me chama é o desafio, entendeu? O que me motiva no futebol sempre foi isso. Foi o desafio de poder entrar para a história do Flamengo. Isso aí, cara, é uma coisa que muita gente não tem oportunidade, entendeu? De entrar para a história de um clube. A entrevista coletiva ia bem, até que... gente, alguém foi trollado no WhatsApp. Aí o próprio Filipe Luís não aguentou e todo mundo na sala de imprensa caiu na gargalhada. Leitura de volta com uma notícia internacional que saiu agora há pouco. 2 terremotos deixaram pelo menos 8 mortos e cerca de 60 feridos nas Filipinas. Os tremores de 5,4 e 5,9 de magnitude aconteceram durante a madrugada, no horário local na província de Batanes, que é um arquipélago no norte do país. Dezenas de prédios e casas desabaram e alguns moradores foram soterrados. Equipes de resgate ainda trabalham ali no socorro das vítimas.
E para encerrar, uma novidade nostálgica aí do duo americano 21 Pilots. Eles lançaram nessa sexta um vídeo para a música The Hype. E a intenção era lembrar dos velhos tempos, quando eles começaram a tocar em casa mesmo, lá no bairro, e para alguns amigos. Eu fico por aqui, bom fim de semana para vocês e a gente se vê na segunda-feira.